então nós recebemos aqui Nanda Guardian, sócia do Guardian Trust Capital, junto com o Thiago Azevedo, certo? Thiago Azevedo. Mal, então recebemos aqui a Nanda, vou deixar agora a bola com ela, tá bom? Boa noite a todos, pessoal. Primeiramente agradeço ao Igor pelo convite, agradeço ao tempo de vocês aqui. E nessa noite eu quero trazer um pouco do tema diversificação internacional, uma alternativa ao Ibovespa. Vocês são estudantes do que aqui no INSPER? A maioria o quê? Faz o quê? Economia e administração. Tá, ADM Economia. Não, legal, gente. Por que eu faço essa pergunta? Porque tem uma diferença muito grande daquilo que a gente vê na faculdade e daquilo que é na prática, né? Acho que isso em todas as áreas, aqui nem tirar a carteira de motorista. Você vê a teoria e na prática é totalmente diferente. Eu fiz pós-graduação em Economia pelo Instituto Mises, só que nessa apresentação eu vou trazer a parte prática, como que nós no escritório atuamos com os nossos clientes e um pouco da abordagem austríaca em termos de alocação de ativos. Então, vou passar aqui. Então, sobre o que falaremos? Alguns indicadores da economia do Brasil e do mundo, as principais ilusões do mercado financeiro, algumas perspectivas sobre o dólar, principais ativos para investir no exterior e sua relação com o ciclo econômico, e aqui vem a parte da teoria austríaca de ciclos econômicos, que alguns aqui já devem conhecer, e principais formas de investir no exterior, através da pessoa física ou estruturas offshore. Se bem que aqui para a estrutura offshore é um tipo de assunto que interessa até mais talvez os pais de vocês, né? Porque é uma solução muito boa para a sucessão, para quem, vocês, tanto vejo a carinha de vocês são jovens ainda e nem estão muito preocupados com sucessão patrimonial, estão em processo aí de construção de patrimônio, mas para os pais de vocês isso daqui é muito bom. Vamos lá, aqui tá meio cortadinho ali do lado, mas deixa eu mostrar aqui para vocês quanto que a Bolsa Brasileira representa globalmente. A Bolsa Brasileira representa menos de 1% de todo o market cap global. Como que eu cheguei nessa conta? Hoje o Ibovespa, o market cap do Ibovespa está em torno de 834 bilhões. Isso muda, tá? Isso aqui é só eu peguei uma data aproximada. Se a gente dividir em relação ao market cap global, que é de 108,6 trilhões de dólares, a gente vai chegar em 0,77%, ou seja, a Bolsa Brasileira renda variável representa menos de 1% da renda variável global. Bem diferente se pegar Estados Unidos, paraíso capitalista, Estados Unidos, capitalismo e opressão, 42,5% do market share global. Essa é a importância de você investir no mercado americano, né? Porque é o mercado financeiro, é o maior do mundo e o mais sólido também, apesar de todos os problemas que os Estados Unidos também tem, porque não existe lugar perfeito. Ok, em termos de renda fixa, também a gente consegue ver a quantidade de bonds, a relação, a proporção de bonds e no Brasil em relação às economias globais, porque vocês sabem que bonds são títulos de dívida que podem ser de empresas, de municípios ou soberanos. No caso do Brasil, se pegar a quantidade de dívidas emitidas, de bonds emitidos, representa cerca de 2%. Estados Unidos, 39%. Até no escritório a gente tem um programinha que mostra os bonds corporativos nos Estados Unidos. É um mercado muito grande nos Estados Unidos. No Brasil, o que seria equivalente ao bond corporativo são as debêntures. Mas eu particularmente não gosto de debenture porque só tem empresa lixo e o risco é muito, muito alto. Fora que é um mercado que, por não ser muito líquido, na hora que você vai vender, você tem que pagar um spread muito, muito alto e o cliente tem problemas, né? Acaba saindo do prejuízo. Mas uma relação de proporção, 2% da renda fixa global, que é mais um dado que mostra como a nossa economia brasileira é irrelevante para o mundo. E aí, o índice de liberdade econômica, vocês
já devem conhecer esse índice pela Heritage Foundation. Eles dividem, eles pontuam os países, o grau de liberdade dos países de acordo com 4 categorias, e cada categoria tem 3 subcategorias. E no caso do Brasil, aqui o último dado de 2023 estava em 127, então não é considerado um país livre. E aí uma coisa acaba conversando com a outra, né? Porque se você não tem muita liberdade econômica, você também, consequentemente, não vai ter tantas empresas listadas na bolsa, porque é muito difícil você ter uma empresa, você listar a sua companhia na empresa, enfim. Então, quando a gente olha as consequências da falta de liberdade econômica, o que nós temos no Brasil? Apenas uma bolsa de valores, a nossa B3, mais de 400 empresas listadas e uma economia ainda muito dependente de commodities. A gente até fala que o Brasil é um fazendão, porque não produz praticamente nada de produtos que têm ali um alto valor agregado. Nos Estados Unidos, tem 3 bolsas de valores, mais de 5 mil empresas listadas, e a economia diversificada não só em commodities, mas Estados Unidos produz praticamente tudo. Isso eu lembrando aqui, uma dos insights que eu já tive estudando a economia americana é que muita gente acha que os Estados Unidos é um país rico porque é um país consumista. Então a economia consome muito, a atividade econômica é muito aquecida. Mas isso não é verdade, porque consumo é destruição de riqueza. A economia americana é muito rica porque é muito produtiva. Os Estados Unidos produz praticamente tudo. Então, prova disso que a gente tem mais de 5 mil empresas listadas na bolsa, o quanto que isso gera de empregos e de atividade econômica para o país. Aqui, um outro gráfico que mostra uma característica da nossa economia brasileira é a distribuição das exportações por nível tecnológico. Aqui a agropecuária e extrativa representando 48% das exportações. Então o Brasil ele é um grande fazendão. Eu até vi o discurso vocês viram o discurso do Lula no BRICS essa semana? Alguém assistiu? Tem uma parte que ele fala assim, que não nessas palavras, mas ele tem muito orgulho de dizer que o nosso solo tem manganês, tem não sei o que, e assim, na verdade, o que seria motivo de orgulho é você conseguir fazer algo produtivo usando poucos recursos, como é o caso de Las Vegas, por exemplo, que é uma cidade no meio do deserto e uma cidade próspera. Ou no caso do Japão, que não tem um solo tão rico e abundante, mas é uma economia próspera. Então isso sim é o que você faz com aquilo que você tem, e não aquilo que você já nasce, né? Então, o Brasil sim, ele é muito rico em recurso natural, mas infelizmente a gente não trabalha com essa abundância como deveria, em função de falta de liberdade econômica, burocracias, governos e tudo mais. Agora, passando aqui, dando esse overview de economia brasileira, eu vou falar um pouco sobre as ilusões do mercado financeiro, uma parte mais prática, que nós do escritório acompanhamos ali diariamente com os clientes. E a primeira ilusão é a ilusão do Ibovespa nominal. Muita gente fica comemorando a alta de bolsa, porque o Ibovespa atingiu mais uma máxima histórica. Só que fazer máxima histórica nominalmente, ou seja, na moeda local do país, no caso em real, é muito fácil. Agora, fazer máxima histórica em dólar, que é o padrão monetário global ainda, as dívidas internacionais são dolarizadas, é muito difícil. O Ibovespa não renova nova máxima em dólares desde a crise de 2008. Então, não dá para comemorar máxima de bolsa nominalmente. Ao menos que pegar, por exemplo, a Argentina, se pegar a Merval na Argentina, em peso argentino também renovou máxima. Agora com o Milei as coisas estão mudando um pouco, mas pega, sei lá, 5 anos atrás também renovando máximas históricas, mas em peso argentino é muito fácil, né? Em dólar mesmo é mais difícil. A segunda, e aí quando a gente fala de economia brasileira, né, que eu tava citando algumas características da economia brasileira, existe também a ilusão do PIB brasileiro, no sentido que quando você olha
a composição do PIB, uma parcela desses aspectos, né, que compõem o PIB é justamente o consumo. E, infelizmente, hoje tem muitos esquerdistas comemorando esse tipo de coisa aqui, que o Brasil é a 8ª economia do mundo, como se fosse algo muito positivo. Só que, na prática, quando você decompõe o PIB, você vê que o que está aumentando, o que resulta nesse resultado, é justamente o consumo. E não é motivo de comemorar se você tem um consumo que aumenta e uma produção que não dá conta desse consumo. Nesse último relatório aqui das contas nacionais trimestrais, olha só o que ele fala, que sobre a ótica da despesa, o consumo das famílias, então 3,7% positivo, e o consumo do governo, 3,4% avançaram, enquanto a formação bruta de capital fixo, menos 0,9% caiu. Ou seja, você tem um consumo que está aumentando e uma produção que não está dando conta, porque a formação bruta de capital fixo é justamente a capacidade produtiva de um país. Então, se você tem um aumento de consumo, mas a produção não acompanha, isso gera pressões inflacionárias. Então, não é uma coisa boa, seria uma coisa se fosse o contrário, se fosse a formação bruta subindo e o consumo estagnado ou caindo. Então, e por que esse cenário acontece? Justamente pelo endividamento artificial, por o governo dar um monte de crédito, de auxílio, isso e aquilo, né? E aí as pessoas acabam consumindo e uma hora a conta chega. Aqui é uma outra também do mesmo relatório do IBGE mostrando o consumo das famílias aumentando, o resultado do PIB também positivo, mas a formação bruta de capital fixo ainda negativa. Uma outra ilusão do mercado financeiro é a ilusão da assessoria de graça. Alguém aqui já... Aqui vocês são muito jovens, eu estou me sentindo velha aqui nessa turma. Alguém que já conhece, já foi atendido por um assessor de investimentos? Que já levanta a mão, algumas pessoas conhecem, tá? O assessor de investimentos tem não todos, claro, mas alguns vem com esse discurso de trabalhar de graça. Vem aqui pro meu escritório que eu vou te atender de graça. Mas não existe nada de graça, nem relógio trabalha de graça. E existem duas maneiras de remuneração no mercado financeiro quando você atende cliente para investimentos. A primeira é o modelo fee-based e a segunda é o modelo commission-based. O fee-based é quando existe uma taxa pré-acordada entre o cliente e o assessor. Por exemplo, 1%. Vou sempre te cobrar 1% todo ano e é isso. Isso é o modelo fee-based. E o outro modelo é o commission-based, que é eu não vou te cobrar nada, mas eu vou receber um rebate dos produtos que eu te vendo. E aí, o problema desse segundo caminho é que os custos, o quanto que o assessor recebe, primeiro que não estão claros para quem é atendido, e segundo que muitas vezes o profissional vai entubar soluções contando com uma comissão. Um exemplo claro disso é o COI. Né? O COI é um produto horrível e infelizmente muitos assessores vendem esse produto porque recebem uma comissão muito grande no rebate desse produto aqui. Eu peguei, isso aqui é um exemplo de uma carteira no escritório, o cliente ele tem R$844 mil e praticamente 50% de COI. Assim, é delirante uma coisa dessa, né? Um produto desse. Certamente quem vendeu, ou vendeu na ingenuidade, ou sei lá, precisava pagar as contas e foi instinto de sobrevivência, ou é mau caráter mesmo, não tem muita explicação. Mas cuidado com a assessoria de graça, não existe nada de graça. Eu considero o modelo fee-based muito mais transparente por isso. Então aquela taxa acabou e assim, depende se eu vou te oferecer COI ou te oferecer renda fixa, variável, isso enfim, é uma prática que é muito comum nos Estados Unidos, praticamente assim, 90% dos advisors trabalham com fee-based, mas aqui no Brasil a gente ainda está aos poucos conhecendo esse modelo de contratação. Agora, falando um pouco de ativos para se investir no exterior, né? Muita gente pergunta qual que é a hora certa de dolarizar, qual que é a hora certa de comprar dólar, de internacionalizar patrimônio.
não tem preço justo do dólar, tá? Porque a variação cambial depende de muitos fatores, como balança comercial, taxa de juros, especulação, conflitos globais, taxa de juros Brasil e taxa de juros americana. Então, você não consegue fazer valuation de algo que não tem fluxo de caixa, como é o caso do dólar, moeda. Então, que nem aqueles relatórios focos, não sei se vocês já viram que eles erram um monte de coisa, porque não tem como você cravar quanto que vai, como que se o dólar vai subir ou vai cair no curto prazo. No médio e longo prazo, é uma certeza que o dólar vai passar o real, porque é uma questão óbvia. Se a inflação histórica do dólar ela é menor do que a inflação do real, significa que o real deprecia mais rápido do que o dólar americano. Então, considerando que hoje o mundo vive sobre o padrão dólar, não sabemos até quando, ainda o dólar ele vai perder para o real. Então, curto prazo não tem como saber, mas médio e longo prazo essa é uma tendência, tá? E aqui é um gráfico que mostra, isso aqui é 2023, tá? A mudança, né? O quanto que as moedas valorizaram não, né? Porque praticamente todas perderam pro dólar. E que muita gente fala assim, eu vejo muita gente perguntando, ai, mas o dólar, que vai acabar o dólar. Gente, ok, nenhum império dura para sempre, isso é claro. Em algum momento, acho que os Estados Unidos não vai deixar de ser o que é hoje. Só que aí você vê a pessoa tem 100% do dinheiro no Brasil, investe em tesouro direto, investe em empresa brasileira. E olha as outras moedas, assim, se o dólar é ruim, as outras moedas são muito piores e elas perdem para o dólar. Inclusive o Brasil aqui, até saiu notícia na época que o Brasil foi uma das piores moedas frente ao dólar, tá? Até esse cara aqui é muito bom, Charlie Vilello, ele sempre posta uns gráficos econômicos e quando ele postou isso aqui ele botou King Dollar, e é verdade, né? O dólar ainda reina, apesar de todos os seus problemas de impressão de dinheiro, de dívida e coisas que a gente sabe que não são saudáveis para a economia americana. Aí, se não tem como você fazer valuation do dólar e descobrir qual que é o melhor preço do dólar, tem um termo, né, uma frase na análise técnica, que é a análise de gráficos, que é tudo desconta no preço. Então, assim, análise técnica é um instrumento muito útil para você filtrar o time dos ativos. E do começo do ano para cá, o dólar ele fez 3 fundos arredondados. Um fundo arredondado geralmente indica uma reversão, indica uma mudança na tendência para cima. Só que a gente não teve um fundo arredondado, a gente teve 3 fundos arredondados. É assim, como se o gráfico estivesse gritando, implorando, me compra nesse 5,40 porque eu não vou cair mais do que isso. E aí, essa imagem que eu tirei faz algumas semanas e de fato o dólar está hoje eu vi acho que 5,70. E eu realmente não acredito que ele vai cair. Capaz que tem uma correção porque subiu bem, mas menos de 5,40, assim, muito, muito improvável que caia, tá? Quais são as opções de ativos no exterior? Então, ações, que da mesma forma como a gente tem aqui na bolsa, na B3 Estados Unidos também tem até muito mais opções. REITs, ETFs são fundos de índice, eles geralmente replicam determinado índice. Bonds e private equities. Quando se trata de... aí você vai falar assim, como que eu vou escolher se eu invisto em bonds, se eu invisto em ações, se eu começo a investir em renda fixa lá fora, o que eu faço? Primeiro é entender o que cada uma dessas coisas faz e quais são os riscos associados a cada classe de ativos. Então, por exemplo, renda variável, como o próprio nome diz, os retornos podem variar ao longo do tempo. Você não tem uma garantia de que você vai receber aquele valor e pode ser que você compre hoje e amanhã, sei lá, ou a empresa deixe de existir e você perca tudo, né? Existe esse risco. Já a renda fixa, os retornos são pré-estabelecidos, mas os títulos variam conforme a marcação a mercado. Então, eu vejo muita gente assim, eu vou comprar um tesouro direto, isso também vale para o Brasil também, né, nasce fora.
eu vou comprar um tesouro direto 2050 porque tá pagando bem. Aí você fala, mas você não vai, 2050 você nem vai estar vivo. Mas eu posso vender antes. Pode, mas se você vende antes, esse título ele estará sujeito à marcação a mercado. Você pode perder no preço desse título. Então, a renda fixa não é tão fixa assim. Ela é fixa se você segurar até o vencimento. Nesse caso, os títulos mais longos, pode ser que quando você sair antes, não tenha essa diferença. Fora o spread também que as corretoras cobram e não te falam, que são bem altos também. Metais preciosos. A Escola Austríaca de Economia é muito a favor, né, de metais preciosos, porque o ouro foi a moeda que durou por muito tempo na história da humanidade. Até durante o período do padrão ouro, existia um período de prosperidade econômica, de desenvolvimento, até do ponto de vista das artes. Tem alguns artigos que mostram isso, né? Na época do padrão ouro, coisas artísticas, obras artísticas foram feitas, então um período de florescimento em diversos aspectos da humanidade. Então o ouro foi uma moeda que vigorou por muitos e muitos anos e se mostrou muito eficiente. E lembrando que o ouro foi resultado daquilo que Hayek chamaria de ordem espontânea, porque não foi um burocrata que disse vamos usar ouro. Não, o ouro foi resultado, foi espontâneo. As pessoas foram testando diversas formas de dinheiro, então sal, concha do mar, prata, e chegou no ouro e ficou assim por muito tempo. E aí, hoje, tudo bem, nós não vivemos mais no padrão ouro, mas como forma de investimento, eu sou 100% a favor de todo mundo ter um pouco de ouro na carteira, tá? Assim, e se você não tem nada, independente de preço, tá? Porque agora também subiu muito, tem gente que fala, mas eu vou comprar agora. Se você não tem, pra mim não tem esse negócio de preço se você não tem ouro, porque metais preciosos é importantíssimo você ter um percentual na sua carteira. E é melhor ainda se você fizer através do metal físico, tá? Só que aí nem todo mundo tem lugar para armazenar e coisas assim. Então existem ETFs de ouro também. E o ouro, ele foi e ainda é uma proteção contra crises econômicas, e tem dado para isso. Tanto que nas últimas 8 recessões, o ouro performou melhor que o S&P 500 em 6 delas. Então, assim, o mundo, os Estados Unidos declara uma recessão, exemplo. O ouro ele tende a subir, ele protege a carteira dos investidores, protege a nossa carteira desses momentos de instabilidade. Até mais do que o Bitcoin, tá? Porque o Bitcoin, apesar de ter uma proposta muito parecida com o ouro, nesse sentido de também ser descentralizado, ser moeda global, é escasso, enfim. Na prática, ainda, talvez até pelo tempo de desenvolvimento da moeda, ainda não conseguiu mostrar como que ele vai se comportar de uma forma segura perante as crises. O Bitcoin ele cai em períodos de crise. Assim, infelizmente, né? Eu gostaria de chegar um momento de acontecer uma crise e as pessoas irem para o Bitcoin, mas aparentemente, se pegarmos aí as últimas recessões, não é o que aconteceu. A prova disso foi março de 2020, que o Bitcoin também despencou. Gosto muito dessa frase do JP Morgan, que é o fundador o fundador do JP Morgan, que é o maior banco dos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: o ouro é dinheiro, todo o resto é crédito. Gente, isso aqui é o fundador do maior banco dos Estados Unidos reconhecendo que dinheiro de verdade é ouro. O resto, inclusive o que ele trabalha no banco é crédito, aquilo lá não é dinheiro de verdade. Então, JP Morgan disse isso, e até ele foi um dos fundadores também do Federal Reserve. Isso é uma outra curiosidade do senhor JP Morgan. E aí, voltando aqui nas principais classes de ativos, então falamos de renda fixa, de renda variável, de metais, commodities. Então, commodities podem inclusive ser, existem também commodities metálicas, o próprio ouro, prata também pode ser considerado uma commodity metálica, mas não necessariamente. Nós temos também petróleo, urânio e geralmente cobre também. Geralmente as commodities são dependentes de questões macroeconômicas e conflitos globais. A gente vê, por exemplo, o Oriente Médio,
aí é muito afetado o petróleo, porque os países ali envolvidos produzem muito petróleo. Mas você equilibrando a sua carteira, você consegue se expor a uma dessas commodities, não tudo 100%, senão a sua carteira vai ser 100% volátil, né? E não é todo mundo que tem esse perfil. E as criptomoedas, como eu falei no caso do Bitcoin, que ainda são relacionadas com o mercado de tecnologia. É que eu não trouxe aqui, mas se você pegar o gráfico do Bitcoin e traçar junto com o Nasdaq alavancado, vocês vão ver que é praticamente o mesmo gráfico. E assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é Nasdaq, ações, outra coisa é o Bitcoin, mas no preço, tudo isso conta no preço, o comportamento é muito parecido. Então ainda existe essa correlação, apesar de serem coisas completamente diferentes. E os índices, que geralmente tem um ETF associado a ele, então nem sempre funcionam como investimentos, mas são bons termômetros de mercado. Exemplo de um índice, o DXY, que é o índice do dólar, mede a força relativa do dólar em relação a outras moedas. O VIX, que é um índice que mede o nível de medo de mercado, também costuma disparar quando tem alguma tensão, algum conflito global. Então, é bom você acompanhar alguns desses índices para sentir o quanto que o mercado está comprado em risco. Então, aqui um resumo de tudo que eu falei, né? Renda variável, ações e REITs, que são os primos dos fundos imobiliários, só que nos Estados Unidos. Renda fixa, os bons soberanos, municipais e corporativos. No Brasil não tem bons municipais, nos Estados Unidos tem. Metais preciosos, são 4, ouro, prata, platina e paládio. Ouro e prata subiram muito, paládio e platina nem tanto. Só aí a gente já tem uma divergência. Eu pessoalmente estou comprando paládio porque, assim, a tese do paládio é a seguinte: se ouro e prata subiram muito e ambos pertencem à mesma classe de ativos, a classe ela tende a se comportar de forma igual. Em algum momento, a tendência é que platina e paládio também acompanhem. Além disso, eleições do Donald Trump. Eu espero que o Trump ganhe. Se ele ganhar, ele é muito favorável a combustíveis movidos a combustão. Platina e paládio são utilizados para catalisadores de motor a combustão. Então, tende a aumentar a demanda. Enfim, pessoalmente não é recomendação de investimentos, mas acho que o paládio é uma tese interessante. Commodities, então, como eu falei, cobre, urânio, petróleo, agrícolas, cada um, né, dependendo do analista, vai se especializar em uma delas. Criptomoedas, Ethereum, Bitcoin, Solana, enfim, tem mais de, sei lá, de 20 mil hoje, nem sei quanto está esse número. E os índices, como por exemplo o DXY e o VIX, que eu comentei. Aí isso daqui é muito legal também, porque e, gente, isso aqui 90% dos analistas de mercado financeiro não sabem disso, tá? Porque isso aqui é teoria austríaca dos ciclos econômicos na prática. O que diz a teoria austríaca dos ciclos econômicos? Alguém pode explicar em poucas palavras o que significa a taxa? Eu tenho certeza que tem gente que não sabe. Inclusive o Igor sabe. Bom, basicamente, né, no início do século XX, a gente tem vários economistas estudando ciclos econômicos para tentar explicar por que as crises acontecem, certo? Os austríacos foram, enfim, essenciais nesse ponto, principalmente com o von Bavinck, né? Depois eu tenho outros que vão estender os estudos dele, mas e o principal ponto que eles vão descobrir, né, que vão enxergar, né, essa questão do governo causando as próprias crises econômicas. Então, eles vão enxergarem que quando o governo ele altera as taxas de juros artificialmente, quando ele mexe com as taxas de juros, essa brincadeira que o Fed faz com a gente, isso pode causar recessões econômicas. Sim. Não, é isso aí. Mais perfeito, perfeito. É isso aí, gente. Ó, Na prática é isso mesmo. Através da manipulação de juros, os bancos centrais são os grandes causadores de recessões econômicas. Porque o Banco Central, quando mantém as taxas de juros artificialmente mais baixas, isso já é uma crise. Então, porque essa taxa de juros mais baixa leva ao endividamento, esse endividamento leva aos chamados malinvestments, ou seja, uma alocação ruim de recursos, e essa alocação ruim se materializa em uma crise econômica. Então, se a gente puder dividir assim o ciclo econômico em duas grandes partes,
você tem um período de contração econômica e um período de expansão econômica. E aí, o que fazer, né? Porque até uma das críticas que eu já vi em relação aos austríacos é muito teórico, mas e na prática? Tudo bem, o Banco Central causa a crise, mas o que eu vou fazer com isso? E aí a resposta está nos investimentos. Existem algumas classes de ativos que performam melhor durante períodos de recessão e outras classes que performam pior durante períodos de recessão. E a mesma coisa vale para a expansão. Então, por exemplo, quando a gente está caminhando para uma recessão econômica, e tem indicador econômico mostrando isso, mas não vou entrar aqui, o que é interessante você comprar? O que o mundo compra? Título do governo americano, tá? Apesar de todos os riscos também, mas é um ativo ainda considerado livre de risco em comparação até com as outras moedas, como eu mostrei. Aí, quando você está assim, no fundo dali, que é esse segundo estágio aqui, é um momento muito bom para quê? Para você comprar ações. Porque todo mundo está desanimado nesse período. É aquele compra ao som de canhões, vende ao som de violinos. A melhor hora de você comprar ações não é na máxima do S&P 500, que nem está dando agora. Não seja comprador de topo. Tá? Eu nem compraria agora em topo. É melhor você sempre comprar aquilo que está descontado. Então esse é um bom momento. Aí quando a economia está se recuperando, aí tudo sobe, ações, títulos, commodities, tudo tá lindo, maravilhoso. Em um determinado momento do topo ali do ciclo, os títulos e as ações começam a cair, daí é hora de você vender. Então você consegue navegar nos ciclos econômicos tendo como premissa essa alocação de risco, tá? Aqui uma outra forma de você enxergar o ciclo é pensar em setores da economia. Por exemplo, eu quero comprar uma ação americana. Aí você não sabe o que comprar ou um ETF americano. Quando você faz uma análise setorial, por exemplo, durante um período de recessão, aqui indo para uma recessão econômica, o que costuma ir bem? Ou pelo menos não se afetar tanto? Utilidades, que é saneamento básico, e produtores de alimentos. Por quê? Porque as pessoas não vão deixar de consumir esses serviços mesmo numa crise. Então, ainda mais agora que a gente tem até alguns indicadores apontando para uma recessão americana, talvez se você nunca comprou um ETF nos Estados Unidos, uma ação americana, olhar para esses setores, porque são setores defensivos. Aí, quando está caindo assim, fundo do poço, é interessante comprar tecnologia, que é o momento que ninguém estará falando de tecnologia, ninguém. Consumo discricionário, então, assim, você tem que estar sempre contra a manada, sabe? Sempre observar o sentimento e até uma atividade um pouco intuitiva de você entender aquilo que faz sentido comprar. Aí, durante o período de expansão econômica, setor de exploração de petróleo costuma ir bem. Por quê? Porque se a economia está bombando, petróleo, energia também é necessário para fazer máquina funcionar, para produzir indústrias. Aí o cobre também, cobre vai muito bem em período de expansão, porque o cobre é um metal básico. Ele não é um metal precioso, mas ele é um metal básico. Então, período de expansão, a demanda por cobre aumenta. E assim vai, gente. Claro que não dá para você acertar exatamente o ponto, né? Se fosse, seria muito fácil. Mas é bom você ter uma noção e nunca fazer uma aposta direcional. O que é uma aposta direcional? Vai ter recessão. Aí o que você faz? Você compra 100% em título americano. Você está fazendo uma aposta direcional. Porque aí o S&P 500 renova novas máximas históricas e você fala, nossa, eu perdi essa oportunidade. Ou então outros ativos costumam ir bem e você perdeu. Então o ideal é você diversificar, mas sem fazer apostas direcionais. Aqui eu dei um exemplo de alocação neutra, tá? Até do escritório, como a gente fez para um senhor. Ele tem, já é senhor até de idade, assim, eu acho que até para vocês talvez eu mudaria um pouco essa alocação. O que a gente colocou para ele? 23,5% em metais preciosos, ouro, prata, platina e paládio, bonds, e aqui bonds corporativos dos Estados Unidos com um bom rate, com uma boa capacidade financeira e uma boa... Isso a gente consegue também por análise fundamentalista, ver a capacidade da empresa de honrar com aquela dívida. Tá. ETFs de ações, e aqui
setoriais, tá? Por exemplo, a gente vai investir em setor de utilities, ou produtores de alimentos, ou semicondutores, enfim. Um pouquinho de Bitcoin também, que assim como o ouro, o Bitcoin é base nas carteiras, né? Porque hoje não dá mais para você ignorar o Bitcoin, né? Ainda mais por todo esse processo de institucionalização do Bitcoin e pela oferta e demanda mesmo. São 21 milhões de unidades. Se a demanda aumenta, o preço, o mercado tende a ajustar no preço. Então, é importante sim ter um pouco na carteira e cash, deixar um pouquinho de cash para os momentos de crise, onde tudo despenca e você ter condições de comprar barato. Aí, uma parte prática, tá? Eu vou falar só das... Não, vou falar das três. A gente tem quanto tempo? Dá vontade. Tem mais uma horinha aí. Ah, então dá pra falar. Senão eu ia cortar. Mas tá bom. Gente, quais são as principais formas de investir no exterior? Beleza, entendi que eu preciso fazer isso. Existem três formas: bancos, corretoras e estruturas offshore. Bancos, como que funciona? Nos Estados Unidos é muito fácil você abrir uma conta. Esses bancos mais tradicionais, como o Citi, Wells Fargo, Bank of America, você vai precisar ir até uma agência nos Estados Unidos e abrir. Só com passaporte você consegue, o que é muito tranquilo, né? Algumas das belezas do livre mercado. Já os bancos digitais, por exemplo, Nomad e Wise, você não precisa ir presencialmente, você pode abrir da sua casa e funciona muito bem. Eu sou cliente do Citi, eu trabalhei no Citi. Eu não estou fazendo propaganda, eu estou ganhando nada para falar isso, mas eu tenho conta no Citi. E eu uso o Nomad também, que é muito boa. Funciona muito bem como cartão de débito e viagens. Você vai para os Estados Unidos para não ter que ficar pagando taxa de cartão de crédito aqui no Brasil, através de uma conta na Nomad você consegue. E o Wise também é a mesma coisa. Aliás, a Wise tem até mais opções de conversão de moedas do que a própria Nomad. Então, por que eu coloquei assim bancos como nas formas de internacionalizar patrimônio? Porque você estará dolarizando o seu patrimônio, estará mandando para o exterior. Mas banco é banco, né? Eu até coloquei aqui, o negócio de banco é crédito, não é investimento. O que isso significa? O banco nunca vai te oferecer boas opções de investimento. O banco quer ganhar dinheiro em cima de você. Então, bancos são excelentes para usar como débito, mas para investir não. Para investir, o melhor é que você vá para as corretoras. As corretoras, sim, elas foram feitas para isso, para que você invista no exterior. Tem muito mais opções de ativos. Então, e também tem essa facilidade de abertura de contas e outras opções de investimentos em ações, ETFs, bonds, etc. Só uma coisa que vocês precisam, vocês não, eu imagino que eu, assim, pela idade, mas $60 mil, a partir de $60 mil, começa a valer o imposto de herança nos Estados Unidos para estrangeiro, que é muito alto. Assim, aqui seria o equivalente ao nosso ITCMD, só que lá começa numa tabela de 18% e chega até 40%. Então, eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, tem $1 milhão na pessoa física nos Estados Unidos. Essa pessoa, ela não tem noção que quando ela morrer, a família vai ter que pagar, vai deixar praticamente metade para o governo americano, entendeu? Então, corretoras são muito boas, mas é preciso tomar esse cuidado. Se você tem mais de $60 mil investido, elas já não atendem, você precisa migrar para uma estrutura offshore. Dependendo da estrutura offshore, você até consegue abrir a conta, por exemplo, da empresa offshore em uma corretora nos Estados Unidos e continuar operando por ela. Mas aí você faria na pessoa jurídica e não na física. Isso é importante porque, através de uma empresa offshore, a offshore não morre, então não tem estate tax para uma offshore. A pessoa morre, mas a família continua com aquele recurso e não incide com o estate tax. E aqui não é só o estate tax na falta do titular, é também todo o custo de transmissão, custo com cartório, com advogados, o processo moroso de inventário, a fragilidade para a família. Imagina, o pai que tinha todo o dinheiro ali morreu, a família naquela situação ainda vai ter que se preocupar com o dinheiro que era daquela pessoa, ir atrás e como que faz. Então, o processo de sucessão não é muito cultural no Brasil, infelizmente, mas
Quantas famílias a gente conhece que ficam anos brigando na justiça atrás do processo sucessório, tá? E aí, quais são as estruturas offshore que permitem você investir no exterior sem se preocupar com imposto de herança, com questões sucessórias? A primeira delas, uma das mais conhecidas, as empresas offshore, nada mais são do que PJs, uma empresa, geralmente sediadas em paraísos fiscais, Bahamas, Porto Rico, BVI, enfim, tem N paraísos fiscais no mundo. A segunda opção são as Limited Liability Company, LLCs, nos Estados Unidos. Muito úteis para quem tem imóveis nos Estados Unidos, porque imóvel também entra no estate tax. Aí imagina, a pessoa comprou uma casa em Orlando e deixou na pessoa física. Essa pessoa, se ela morrer, a casa também vai entrar no processo sucessório. Então, o que geralmente as pessoas fazem? Abrem a LLC, colocam o imóvel em nome da LLC e faz toda a estrutura para a sucessão. A terceira opção são as Private Investment Company, as chamadas PICs, que é uma PIC é um offshore, só que é um offshore destinado a investimentos. Porque você também pode abrir um offshore para operacionalizar o seu negócio. Exemplo, eu trabalho com importação e exportação. Aí eu quero abrir um offshore no Panamá, porque no canal do Panamá passa não sei quantos navios por dia e isso vai facilitar meu trabalho. Ok, aí você vai ter uma atividade empresarial dessa offshore. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ter offshore só para investimentos. Aí é uma PIC. E para fechar, os trusts. Trusts são contratos pertencentes ao direito anglo-saxão e também muito utilizados para processo de sucessão. Um trust ele foi criado para isso, tá? Eu vou até explicar melhor aqui como que é um trust, tá? Bom, um trust é uma estrutura jurídica muito antiga que surgiu na Inglaterra medieval, ou seja, pertence ao direito inglês e que tem por objetivo proteger o patrimônio e fazer a parte de planejamento sucessório da família. Uma estrutura de trust é composta por trustee, beneficiários e settlor. O settlor é quem manda o recurso, é quem institui aquele trust. O trustee geralmente é uma empresa no exterior, também em paraíso fiscal para ter as vantagens tributárias. E os beneficiários, você que elege. Um ponto interessante do trust, e eu ouvi isso de um professor meu uma vez, do Mises inclusive, ele falou assim, o trust ele é uma solução libertária, porque a pessoa morre, ela decide para quem vai o dinheiro, não é o juiz que decide, não é o Estado quem decide, ela colocou. E tudo que é pertencente ao common law vale o que está escrito. Então não adianta a família entrar com processo, brigar na justiça, o contrato é aquele e acabou. Né? Então é uma estrutura muito utilizada para quem busca esse nível de proteção patrimonial e sucessão. Aí não tem assim melhor ou pior, tá, gente? Porque vai depender de quanto que a pessoa tem, quais são os objetivos com aquele recurso, se é só sucessão, se é investimentos, onde ela vai investir. Às vezes você pode compor várias estruturas, então no escritório a gente trabalha com várias dessas soluções, mas não tem uma única assim que se encaixa para todos os casos. Bom, e aqui, para a gente fechar, quais são os 7 mandamentos dos investimentos. Isso aqui, eu peguei alguns, eu já ouvi de mercado, outros eu tirei da minha cabeça, mas vamos lá. Então o primeiro, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Tenho certeza que muita gente já ouviu isso. E o que isso significa na prática? Acho que o maior exemplo é você não deixar todo o dinheiro no Brasil, porque nem os americanos deixam todo o dinheiro nos Estados Unidos, eles também investem em outros países, em outras economias. O Taleb mesmo fala isso, né? Que toda centralização implica uma fragilidade. Se você quer ser antifrágil e construir um portfólio antifrágil, você precisa diversificar. Então, nunca coloque todo o seu dinheiro em uma única coisa, porque você pode estar errado, tá? E aí vale até um exercício de humildade, de reconhecer que nós podemos estar errados e evitar fazer esse tipo de aposta direcional. Segundo, diversifique entre as classes de ativos.
Não adianta você diversificar e ter 100% da sua carteira em ações. Ah, mas eu tenho ações da Vale, da VEG, da Petrobras, eu estou diversificado. Não, não está, porque você está 100% em ações. Por mais que você tenha diversificação micro, a sua diversificação macro não é boa. Então, evite 100%, evite fazer aposta direcional em uma única classe de ativos. E aqui o terceiro ponto, né, nunca faça apostas direcionais. Quarto ponto, evite fazer stock picking se você não for profissional. Alguém sabe o que é stock picking aqui? O Eduardo Braga. Quando você compra a ação propriamente dita e não apostar no setor como um todo. Boa, isso aí. Stock picking, como o nome diz, é você escolher ali ações individuais, tá? Você tem essa opção, ou você tem a opção de comprar o ETF, que é mais setorial. Você compra uma cesta de ações daquele setor. Por que evitar fazer stock picking se você não for profissional? Gente, tem mais de 5 mil empresas listadas nos Estados Unidos. Imagina você acertar aquela que vai performar bem. É muito difícil. Hoje a gente vê uma Amazon, um Google, Facebook, parece fácil pensar, nossa, quem comprou tá multimilionário. Mas imagina naquela época, qual a chance de você, muitas vezes como investidor iniciante que está começando a aprender, qual a chance de você olhar e falar assim, é essa tecnologia que vai revolucionar? É muito difícil. Por isso que assim, exercício de humildade, de novo, a gente entender as nossas próprias limitações até de conhecimento. Então, o ETF setorial ele é muito interessante por isso, porque você não escolhe uma única ação e sim diversifica em mais de uma ação. Aqui, venda os lucros na máxima histórica de qualquer ativo. Esse aqui é muito difícil, porque geralmente quando a gente tem um ativo na carteira que vai muito bem, é muito difícil vender. Você fala, eu não vou vender isso que está me dando muitas alegrias, mas eu sou super a favor de vender na máxima qualquer ativo. Por quê? Porque corrige, e não estou falando zerar o ativo, nada disso, é vender excedente. Exemplo, eu tenho um cliente que está com uma posição muito forte em prata, ele estava com 50% de ganho em prata. Prata é um ativo excelente, metal precioso, tem que ter na carteira. Mas, pô, 50% em dólar de ganho, faz sentido vender, vamos vender o excedente, a gente garante esse lucro e aí o que vender a gente compra alguma outra coisa que tiver descontado, seja Bitcoin, seja um DXY, alguma outra coisa. Então, isso se chama gerenciamento de risco. Você entender que qualquer coisa que está na máxima histórica vai corrigir e você vender o excedente é prudente no seu portfólio. O macro importa mais do que o micro, que eu vejo gente assim, comparando, por exemplo, ETFs. Eu vou pegar, exemplo, o GLD e o IAL, que são dois ETFs de ouro. Um tem uma taxa diferente em relação ao outro e a pessoa se apega nisso. Ai, mas qual que eu vou escolher? Fica um tempão procurando qual dos dois é melhor. Na boa, não faz muita diferença. Vai fazer uma diferença ali mínima, mas na prática você vai estar investindo em ouro. Você tem que se preocupar sempre com o macro. O macro é a classe de ativos que você está inserida. A mesma coisa também ações. Eu vejo assim, gente fazendo essa disputa, Bradesco ou Itaú, sabe, essas coisas. Na prática você está ali no mesmo setor, então não muda tanto assim, né? E aí o número 7, nada tão barato que não possa ficar mais barato ainda. A gente ouve que o Bovespa está barato há 10 anos e até hoje continua do jeito que está. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Agora é hora da gente conversar um pouco, de tirar algumas dúvidas. Espero ter atendido às expectativas dessa apresentação. Muito obrigada. Pode ser o Gabriel, depois é o Lucas. O Gabriel, o Lucas Martins. Oi. Boa noite. Boa noite. A minha dúvida é a seguinte, geralmente quando tu vai abrir uma conta internacional para investir fora, os prédios, as taxas são muito grandes. Qual que tu acha que é a melhor forma para quem tem um tal pequeno conseguir abrir uma conta no exterior e direcionar isso mesmo? Algumas corretoras cobram umas taxas bem altas mesmo. Assim, que eu conheço das corretoras convencionais e que tem o melhor custo-benefício, a melhor para mim é a Interactive Brokers. Porque assim, eles já ganharam o prêmio de melhor corretora do mundo várias vezes e não é à toa, porque eles são realmente muito bons. A única desvantagem é que é um processo chato de abertura de conta. Você tem que preencher alguns formulários,
Mas assim, funciona. Pensando em custo e em acesso, funciona. A IB, você consegue investir não só no mercado americano, mas globalmente. Então, em termos de custo, seria a IB. Não sei se eu respondi. Oi? Câmbio faz pra gente. Câmbio a gente faz também. Porque tem corretoras, isso é outra coisa também que você falou de custos. Por exemplo, a Avenue. A Avenue é muito boa para brasileiro, tem uma interface super friendly, mas eles cobram 2,5% no spread do câmbio. É muito alto. Então, assim, você acaba perdendo muito só em operação. Respondi ou faltou? Não respondeu, obrigado. Então tá. Vai o Lucas então, pro Marcão. No começo da conversa, você falou que o debênture continua sendo muito bom. Por quê? Porque primeiro que tem o risco da empresa quebrar, tá? Isso, assim, quando você vai comprar um bonde corporativo, que é no caso da debênture, você tem que avaliar muito bem a capacidade financeira daquela companhia, tem muita coisa ruim. E segundo, a liquidez. Não, tem 3 pontos, na verdade. Então, primeiro, o risco da empresa quebrar, risco de calote. Segundo, a liquidez. Não é um mercado líquido no Brasil. Se você quiser se desfazer antes, você estará sujeito à marcação ao mercado. E você provavelmente vai ter que vender um preço muito abaixo do mercado para conseguir se desfazer. E o terceiro motivo, o spread, que as corretoras cobram. As corretoras adoram entubar debênture porque além, vamos supor que paga, sei lá, 6%. Na corretora ela não vai estar pagando 6%, vai estar pagando 5,5%. Então a corretora ela quer que você compre a debênture para ela ganhar esse spread. E aí na hora que você vende também, existe o spread na venda que a corretora imputa. Então assim, são esses 3 problemas que eu vejo em debênture no Brasil, por isso que eu não compro. Estados Unidos também tem esses problemas, mas como é um mercado muito maior e muito mais líquido, ainda tem algumas boas oportunidades. Mas renda fixa corporativa de modo geral seja ruim, então? O ex-debênture? De modo geral eu acho ruim, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, como eu falei, por ser um mercado mais líquido, com empresas mais consolidadas, acaba não sendo tão ruim como é no Brasil. Então, assim, eu não gosto de renda fixa debênture no Brasil, nos Estados Unidos, dependendo, algumas até vai. Tipo CRI, Eu acho péssimo por causa do risco de crédito. Crédito privado em Brasil, cara, eu acho muito ruim, assim, é que nem CRI, CRA, CDB, tudo que é crédito no Brasil, você tem o risco do calote. Aí tem muita gente, mas a proteção do FGC. Gente, o FGC, ele é capaz de cobrir só 2% da cobertura geral de todos os ativos. Ele tem em caixa só 2% de toda a cobertura que ele tem. Então, numa crise generalizada, o FGC não dá conta de pagar. Nos Estados Unidos, tem o FDIC, que é parecido com o FGC. A diferença é que o FGC, historicamente, já teve atraso de pagamento. Nunca deixou de pagar, mas já teve atraso de pagamento de mais de mês das pessoas esperando. Nos Estados Unidos, é de um dia para o outro. Então, eu não confio em FGC, ainda mais por conta dessa liquidez. Eu vejo que tipo, o Master é tipo 1/3 do FGC, altíssimo. Eu acho que foi recente essa notícia, não foi? Não, acabou de sair uma notícia agora e vai ver alguns produtos pararam de operar com o Master. 1/3 do FGC está no meio. Então, Acabou de sair agora. cara, gente, é um risco muito grande, assim. Posso falar, Renda Fixa Brasil, melhor instrumento ETF de renda fixa, só que do IPCA, que é soberano, que aí você não tem o risco da empresa. Tem um índice, que é o IMAB5. Na boa, é o melhor índice da economia brasileira, porque assim, o que ele faz? Ele simula, ele acompanha uma carteira mais IPCA. Historicamente, o IMAB5, que eu não tenho um gráfico aqui, mas ele bateu o Bovespa, bateu o CDI, bateu tudo que vocês puderem imaginar. Por quê? Porque o Brasil é juros e inflação. Então, assim, uma forma de investir em renda fixa Brasil seguro, sem se preocupar com o FGC, com nada disso, é IMAB5. E como investe em títulos soberanos, título do governo, você não tem risco da empresa quebrar, porque o governo, para o governo quebrar, né, quebra todas as empresas antes. E a pergunta é o que você acha do fundo DI? Acho que assim, acaba que não rende muito, né? A própria depreciação da moeda costuma ser maior até do que o rendimento do fundo, mas se for, por exemplo, para liquidez, até vai. Tá bom?
Boa. Fernando, obrigado pela palestra, eu adorei. Assim, eu tenho um total de 0 investido no exterior. Então foi bem convincente. Entretanto, vou fazer o advogado do diabo, tá bom? Aqui. E aí eu quero que, fazendo isso, eu quero levantar a bola para tu portar para onde tu quiser. Tá. Eu acredito que está escalando a situação mundial em relação à guerra. O tempo de paz na história da humanidade não é muito grande e a gente só está esse tempo de paz muito mais porque a última grande guerra foi muito sangrenta e porque o taco dos Estados Unidos é muito grande. Mas eu acho que vai continuar escalando e eu acho que é inevitável essa guerra. Sabendo disso, e o Marcos olha para isso e diz, cara, então vou descartar a Europa. Toda grande guerra é lá que fica. Então eu vou descartar. E aí eu fico focado nos Estados Unidos, mas mesmo assim eu ainda tenho alguma resistência no sentido de, não que ele vai ser invadido, acho que não vai acontecer. Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre isso em relação a, em períodos de guerra, ações costumam cair muito, acho que metais preciosos, ações menos a ação de armas e indústria da guerra militar vai pro ar aí, né? Mas eu queria levantar, vai haver a guerra, eu estou partindo desse posto, vai haver a guerra, eu continuaria investindo no exterior e como eu agiria nessa pegada? Tá, uma excelente pergunta. Guerras implicam instabilidades globalmente, né? Então, assim, quais são os ativos que costumam ir bem no período de guerra? Metais preciosos, ouro, prata, platina e paládio, porque todo mundo quer comprar ativos de riqueza real, né? Momentos de medo, de tensão no mercado tendem a se valorizar. O próprio DXY, o DXY é o dólar index, o índice do dólar. É até meio contraintuitivo a gente pensar, mas isso aconteceu. Todas as crises, o DXY sobe. A crise de 2008, veja, uma crise imobiliária nos Estados Unidos, bancos americanos quebrando e o DXY subindo. Por quê? Porque o dólar ainda é considerado porto seguro, apesar de todos os problemas do dólar, é considerado um porto seguro. O que mais? Falou muito bem, indústria de armas. Outro setor também que tende a se beneficiar, setor de cibersegurança, porque hoje as guerras são cibernéticas, né? A gente teve o caso na Rússia e Ucrânia mesmo. Eu não vou lembrar direito a situação, mas parece que eles mandaram notificações por SMS para as pessoas Foi Israel. Foi Israel? Isso, alguma coisa que eles mandaram, tipo SMS, negócio de caixa eletrônico. Então, assim, gente, hoje as guerras são cibernéticas. Tem um ETF que é o ETF Hack, ele está renovando máximas históricas justamente por ter essa demanda. Então, assim, de novo, a gente fala, vai ter uma guerra, eu vou investir 100% em cenário de guerra, é aposta direcional. Eu também, até naquela alocação que eu coloquei, eu deixei uma alocação mais neutra, mais defensiva, pensando mesmo em boa parte de metais preciosos, mas nunca dá para saber quando, né? Aí, outra coisa também que você falou, eu não sei se a sua ideia é para investir ou para morar, porque para morar, hoje em dia, assim, a gente fala, a Europa também realmente tá horrível, tá em decadência, mas tudo depende da cidade também. Porque, por exemplo, Califórnia é um lugar esquerdista total. Mas isso em Los Angeles, São Francisco. Se você vai para uma cidadezinha no interior da Califórnia, é gente que trabalha, não é esquerdista. Então, assim, então eu acho uma forma da gente, sei lá, se proteger, é justamente ir longe das cidades, assim, pessoalmente, né? Nem tanto investimento. Não sei se eu não respondi. Não, tá perfeito. Bem, agora a minha vez. Eu tenho uma dúvida, muito obrigado primeiro pela palestra, eu gostei muito. E eu tenho uma dúvida muito específica. Você mostrou a carteira daquele senhor, que ele tinha 23,5 de ouro e 5 ponto alguma coisa de Bitcoin? Isso. Esse ouro, ele tá em ETF, ele é físico, e o Bitcoin tá numa carteira física? Tá, é um senhorzinho, gente. Senhorzinho, imagina explicar para o senhorzinho para configurar uma carteira. Não vai. Gente, até eu tenho dificuldade. Eu perdi minha carteira. Eu perdi a minha Trezor. Eu perdi, assim, eu tô com as palavras, mas a carteira física eu perdi. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que comprar outra carteira
não sei se é fácil como que é, mas não deve ser muito difícil. Configurar uma nova carteira, vou ter que parar tudo para fazer isso e assim, já vai ser uma dificuldade para mim, porque eu sou uma jamanta para tecnologia. Imagina um senhorzinho, gente, não vai comprar, então aqui esse Bitcoin dele até tá pouquinho, 6% é pouco. A gente geralmente usa o da BlackRock, o ETF BIT, que ele tem uma taxa menor e ele investe 100% em Bitcoin. O ouro também a gente fez pelo ETF AL e o de prata o ETF SLV, que é prata e ouro. Claro, melhor forma, eu também sou super a favor de você ter um metal físico, mas considerando um senhorzinho, até explicar isso para ele e tal, a gente se expõe via ETF, que é uma forma indireta, não é a forma mais raiz, mas acaba acompanhando a variação do mercado. Para uma carteira arrojada, quanto tu colocaria essa porcentagem de Bitcoin? Ah, gente, já. Eu sou mais Difícil. 30%. Aí, ó. Quanto? 30% em ouro. 15% em Bitcoin. 30% em ouro eu acho conservador. Eu acho bem conservador, 30%. Isso, você tem Bitcoin. Não, é que eu pensei na barra do tablet pra montar a minha e da minha mãe. Sim. Porque da minha mãe é o meu. Aí tem. É meio loucura, mas 30% de ouro, 15% de Bitcoin, 10% em outras criptomoedas. Mas aí também Só esse... Mas é uma carteira bem volátil. É uma carteira muito volátil. Assim, é legal, eu teria, mas é muito volátil. Porque o ouro também, o ouro, apesar de ser conservador, commodity e tudo mais, ele é muito volátil. Eu colocaria uma pequena parte em renda fixa também, só para você ter a garantia de recebimento daquilo. Mas, gente, assim, eu conheço gente que tem 50% de Bitcoin. Isso vai muito do perfil mesmo de cada um. E do momento também. Tipo, o Bitcoin subiu muito agora. Eu iria com calma para comprar. Compraria, mas com parcimônia, assim. Eu sei que aqui no Brasil, os fundos imobiliários é uma coisa bem ruim de vista, assim, bem difícil. Mas por que nos Estados Unidos em si, eu vejo muita gente que acha muito interessante isso, qual seria a diferença principal? Porque o mesmo mercado, em tese, teria a mesma ideia, é tão mais proposital lá, e é uma coisa muito boa, que eu gosto, do lugar nos Estados Unidos. Se qualquer diferença grande que tem lá, que faz isso ser muito bom lá? Olha, nessa carteira aqui eu não coloquei REITs. Eu também, pessoalmente, não gosto. Mas por que as pessoas gostam? Pela previsibilidade de pagamento de dividendos. Geralmente, os REITs são bons pagadores de dividendos. Mas por que eu, na minha carteira pessoal, não coloco nem Fundo Imobiliário Brasil, nem REITs? Pelo endividamento das pessoas e das empresas nos Estados Unidos, que está muito alto. Se a gente pegar as dívidas de cartão de crédito das pessoas nos Estados Unidos, assim, está só subindo. Aí imagina, pessoas endividadas não pagam aluguel, atrasam o pagamento das coisas. Então, assim, os REITs, alguns desses mais residenciais, eles tendem a sofrer. Eu investiria em REITs, por exemplo, hospitais, coisas assim, coisas maiores e mais defensivas, tá? Mas seria essa a diferença, assim, em relação ao fundo imobiliário lá fora. Eu já vi gente também que prefere investir em fundo imobiliário no Brasil e não investir lá fora, porque lá fora tem os 30% de imposto retido na fonte dos dividendos. Aqui no Brasil ainda não tem, mas eu acho que eles vão passar isso daí. Os Estados Unidos tem 30% de imposto? Tem, 30%. Então, se você investe lá fora só pensando em dividendos, também você acaba tendo 30% ali retido e é retido na fonte. E isso faz tempo já que é assim? Não lembro quando, mas desde que eu comecei a investir já era... Qual é o argumento do leão? Parece que tem vários... mas isso é imposto de lá, é retido na fonte de lá. Tem muitos países que tributam dividendos, por isso que é uma questão de tempo para começar no Brasil também. Eu tenho consciência disso. Uma pergunta. Posso fazer a minha questão? Tem uma pergunta. Lá no evento do Mises, né, o Jonas falou um pouquinho sobre essa questão do cash, né? Eu acho que, enfim, tocou bastante nesse ponto, né? Porque ele falou, só para contextualizar aqui todo mundo, né? Quando você tem um período de recessão econômica, você ter cash na carteira é muito bom para você comprar ativos que estão parados. É uma forma de se proteger muito boa, né?
Mas só que eu fiquei meio em dúvida com isso, até fiz uma pergunta para ele, mas não sei, eu quero ouvir você também, né? O que você acha? É melhor a gente manter esse cash na conta corrente ou comprar um título muito líquido? Assim, o que é o melhor? O que você diria? Não faz tanta diferença, assim, porque o título muito líquido, ele vai render muito pouquinho, então não faz diferença você deixar na conta corrente ou deixar num T-bill, por exemplo, porque Estados Unidos também tem, né? Tem T-bill, T-notes e T-bonds, por ordem de vencimento. T-bill são os curtíssimo prazo, até 1 ano, T-notes, pouco mais de tempo, 5, 10 anos, e os T-bonds acima de 20 anos, né? Uma conta aproximada. Não faz muita diferença, tá? Acho que o melhor é cash mesmo, porque mesmo o T-bill, até você vender, até esperar dar ordem, até liquidar, pode ser D mais 2. Quando você tem cash mesmo, sem nada comprado, aí sim é mais fácil de você comprar os ativos que caíram muito. Tá. E para um perfil arrojado assim, a gente que é jovem, você acha que é legal ter bastante cash, assim? Guardar bastante? Você acha que é? Mas a inflação não vai comer? Não, então. Isso é outra. Então. Mas sim. Não, sim, vai. Mas aí uma coisa também, gente, uma coisa é você ter cash no Brasil, outra coisa é ter cash em dólar. Porque assim, a inflação come, mas a gente vive no Brasil. Aquela inflação que a gente sente no bolso é a inflação do real brasileiro. A inflação do dólar existe também, é bem alta por sinal. Mas ela é um pouco mais indireta, porque você não compra as coisas em dólar, entendeu? Então, aí, assim, o que conta pra gente mais na hora de calcular a rentabilidade real dos investimentos, que é o que considera a inflação, é na moeda que você vive, que é essa que você faz as compras. Então você acha que um perfil arrojado, assim, é legal ter bastante cash? Acho que uns 5, 10% é bom. Não, porque aí depende de perfil, é mais pra aproveitar a oportunidade mesmo. Tá, tipo assim, sei lá, eu acho que tem gente que não trabalha aqui, tem gente que trabalha em estágio e ganha, tipo assim, uma parte muito pouco. O que você acha, assim, é legal guardar bastante dinheiro desse, enfim, em cash para aproveitar futuros investimentos, principalmente agora, né? A gente vê aí, para quem não sabe, isso que ela comentou, de a gente tem indicadores, né, nos levando a uma grande crise. Se você dá uma analisada nas taxas de juros, assim, se dá um pouco de taxa, você fica meio maluco até. Porque você começa a perceber que, tipo assim, tá quase estourando uma coisa grande. Não, tá feia a coisa. É tipo 2007, assim, sabe? Só que ninguém sabe quando, mas enfim, tem uma bolha grande. Mas e aí, o que você acha que compensa guardar bastante, no caso? Assim? Olha, eu vou dar exemplo do que eu fazia, tá? Tipo, que eu nem acho que é a melhor coisa hoje, mas quando eu trabalhava no banco, eu ganhava R$ 7.700, sobrava R$ 2.000 para eu investir. Eu tinha uma conta na Avenue na época, que hoje eu sei que é caríssima, eu não faria pela Avenue, mas eu usava, a interface era boa. E eu mandava R$ 2.000 em dólar, eu convertia, eu pegava o preço médio do dólar e deixava em cash, em dólar. Eu fiz isso por muito tempo. Hoje, o que eu faria? Primeiro que eu não abriria na Avenue, eu abriria no Interactive Brokers, que é a melhor que tem. Eu investiria pelo menos num tesouro americano, em ouro, alguma coisa assim. Então, é bem difícil assim, dizer qual que é o percentual adequado para cada pessoa, porque eu não estava muito preocupada com rentabilidade, eu estava mais preocupada com o dólar, eu sabia que o dólar ia subir, porque sempre sobe no médio e longo prazo, então eu fui guardando e pegando o preço médio do dólar. É o que eu fazia na época. Legal. Essa questão de cash também não está associada à minha habilidade em achar oportunidades, porque não adianta ter 20% da minha carteira em cash, mas deixar ela parada. Também. Também, com certeza, exato. Se você não tem muito conhecimento, aí não faz muito sentido você deixar boa parte em cash para, beleza, caiu, mas você não sabe exatamente o que comprar. Então é difícil, gente, assim, não tem uma única resposta para todos os casos. Realmente, se você não tem muito conhecimento, deixa se pelo menos 5%, deixa menos cash. Posso fazer outra pergunta, se não estiver aqui na frente? O único ativo que eu tenho no Brasil é o IPCA mais 5. Acha que isso é loucura? Não, é muito bom, já está acima de muitos escritórios. A única coisa que eu trocaria, ao invés de comprar o título direto, o IPCA mais 5, eu compraria o IMAB5. Porque o IMAB5, ele já é o índice que replica o desempenho dessa sua carteira, só que ele considera vários títulos, não só o mais 5.
O nome do ETF que acompanha o IMAB5 é o B5P211. Você compra ele no home broker normal, ele é do Itaú, a Asset do Itaú que faz. Gente, é o melhor ETF da Bolsa Brasileira. Eu não conheço outro que foi tão bem, e assim, quase que de forma linear. Então, assim, ele faz a mesma coisa que a sua carteira, só que ao invés de pegar um único título, ele considera vários títulos e não tem o spread da corretora também. Porque você comprou por qual corretora? Comprei pela XP. Então, a XP tem um spread. Se você comprou IPCA mais 5, provavelmente o título não pagava mais 5, ele pagava mais 5,5. A corretora morde essa fatia. Se você compra através do ETF, você paga uma taxinha de 0,2, que é muito baixa, e não tem o spread. Então compensa você fazer via ETF do que comprar o título direto. Daí o resto eu tenho internacionalizado, é o ideal, né? Oi? O resto daí eu tenho tudo ouro, cripto, ações. Não, perfeito. Só uma parte dos Estados Unidos também é importante, não deixa tudo aqui. Posso? Não, fala aí. O que você acha do setor de luxo? Porque, por exemplo, eu estava olhando uma empresa que acho que eu não lembro o nome, né? Que é canadense e ela faz, por exemplo, roupa tipo Nike, só que bem mais luxuosa. O entendimento desse setor é que ele consegue repassar a crise para os seus clientes. Porque os clientes continuam comprando. Eu acho um setor bem interessante. Inclusive, tem até um estudo que mostra que o preço do Rolex no mercado secundário foi melhor que o S&P, não sei quantas vezes na história. Tem muitos estudos. Então, assim, aproveitando até que meu marido está aqui, me dar bolsa de luxo, pode ser pode ser um excelente investimento. Então tem isso, que é um setor que acaba sendo defensivo, porque quem consome geralmente passa ileso nas crises. E segundo, os próprios itens tendem a valorizar. O Rolex no mercado secundário, quem acompanha relógio sabe disso, que o preço só aumenta. Bolsa Chanel, esses itens eles tendem a subir. Então eu acho um setor muito importante sim. Agora, você falou dessa empresa específica. Cuidado com o stock picking, é difícil acertar, já tem muitas empresas de luxo. Então, o que garante que essa é a melhor em relação às outras? Talvez você procurar um ETF que investe num setor e que investe nessa também, você dilui um pouco mais o risco da carteira. Imagina. O que você recomenda de corretora no Brasil? Oi? Qual corretora você recomenda mais no Brasil? A XP é boa também, apesar de todas as lacrações e tudo mais. O grande problema não é a corretora em si, são as práticas de mercado. Por exemplo, porque através da corretora você consegue comprar um ETF, mas o assessor não vai te oferecer ETF, porque ele não vai ganhar nada de te oferecer ETF. Então ele vai te oferecer um título com um spread que a corretora cobra. Então, mas a XP ela é boa, tem uma plataforma super boa, não é à toa que é a maior hoje do mercado. É mais a questão do que você compra e de quem da XP te ofereceu aquilo. Mais alguma coisa, gente? Tem que comprar um Rolex pro seu marido. Só um comentário, aproveitar, normalmente não falo, fico calado, se deixa eu falar, fico quietinho. Eu fui assessor. E aí eu posso falar com o assessor. Assessor é motoboy do mercado financeiro. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, obrigatoriamente toda conta de corretora tem que ter um assessor. É uma regra. Com o CVM, caralho, é claro. Eu quero dizer o seguinte, não conte com o assessor. Estudem e aprendem o que investir. O assessor sempre vai fazer algo que vai comissionar para ele, que não vai ser bom para você. Acho que só queria comentar isso. Rolex não tem assunto. Isso aí, gente. Não, estudar é sempre o caminho. Não cair em qualquer coisa que ofereçam para vocês. Pessoal, uma salva de palmas.